Desde que eu sou recém-casada, eu frequento o templo. E minhas filhas, elas já nasceram, vieram ao mundo, vendo eu e o pai delas frequentando o templo. Nós morávamos a 12 horas do templo que nós frequentávamos. Então nós tínhamos que viajar, né, por 12 horas, a gente ia de ônibus geralmente, de avião era um pouco fora das nossas possibilidades, então nós tínhamos que ir de ônibus. Juntávamos um grupo de pessoas, às vezes da ala, às vezes da estaca, e nós montávamos o que chamamos de caravana, e separávamos de 3 a 4 dias para nos dedicar única e exclusivamente para as atividades do templo. Deixávamos tudo para trás, os filhos pequenos, o trabalho, os estudos, a casa, para nos dedicar única e exclusivamente para o serviço no templo. Era maravilhoso. Eu nem posso descrever os momentos deliciosos que nós passamos em caravana, quando nós viajávamos para o templo e ficávamos lá, no céu, como a gente dizia. Era maravilhoso. Mas a maior dor da minha vida sempre foi ter que deixar as minhas filhas para trás. Mas aí, elas foram crescendo. Gabi completou a idade em que ela podia começar a frequentar o templo. Então, nós tínhamos a oportunidade de ir com ela e com as amigas dela para o templo. E era uma comoção. Como era especial as nossas idas ao templo. Elas se juntavam em grupos e eu sempre incentivei elas a pagarem as passagens delas, né? Ela e as amigas. Então, elas faziam um projeto de serviço, elas trabalhavam, juntavam dinheiro para pagar a passagem. E era lindo de ver. Quando a Gabi finalmente, né, teve a idade de frequentar o templo, foi o maior acontecimento da vida dela. Uma criança de 12 anos de idade, que nem sabia andar sozinha na rua. O que ela mais desejava na vida era começar a ir ao templo comigo e com o pai dela. Então nós começamos a ir. E cada caravana era especial. Nós íamos de 3 em 3 meses. Nossas condições financeiras começaram a melhorar. Então às vezes a gente ia de ônibus, às vezes a gente ia de avião. E aí a Nelita ficava. E era outra dor. Como era triste. Ela chorava muito. Ela sentia muito a nossa falta. Ela ficava doente, mas eu não podia levar. Ela não tinha idade. Mesmo com dor, mesmo triste, eu dizia para ela: filha, eu preciso ir. E ela, mesmo com dor, mesmo triste, entendia. E sabia que aquilo era muito importante para mim. Mas eu dizia para ela: Nelita, logo você vai ter idade. E você vai poder ir com a gente também. E nós vamos então frequentar o templo em família. E talvez vai ser mais perto de casa. E nós não vamos ter que esperar 3 meses para ir ao templo. Poderemos ir uma vez por semana. Então ela fez a idade. Finalmente ela fez a idade. Ai, que alívio poder frequentar o templo com a família completa. Não precisei deixar mais ninguém para trás. Mas então fomos abençoados com um templo perto da nossa casa. E agora nós podemos ir toda a semana. A primeira vez da Nelita no templo foi também um acontecimento que nós nunca vamos esquecer. Como ela estava feliz por finalmente poder ajudar as outras pessoas que estavam do outro lado do véu a se tornarem filhas do convênio também. Como ela desejou isso. Como ela desejou sentir o que eu sentia, o que o pai dela sentia, o que a Gabriele sentia. E toda vez que a gente voltava do templo, nós nos reuníamos em família. E a gente contava as nossas experiências, a gente contava o nosso testemunho, a gente contava os nossos sentimentos e como ela desejava ter isso também. Agora, toda semana, ela tem a oportunidade de frequentar o templo e de ter os próprios sentimentos, as próprias experiências, de buscar fazer com que o templo seja especial para ela tanto quanto era antes, quando ela quase não podia ir. E agora ela pode ir toda semana e ele é tão especial quanto era antes. Então, quando me perguntam: será que é importante as crianças entenderem sobre o templo? Será que é importante falar sobre o templo com as crianças, mesmo aquelas que ainda não podem ir ao templo? Eu digo, é importante. Elas precisam ouvir sobre o templo, elas precisam crescer entendendo o quanto o templo é importante para os pais dela e para os líderes delas. Elas precisam desejar ardentemente sentir a mesma coisa que nós sentimos quando estamos no templo. Elas precisam querer fazer parte disso. Elas precisam entender que lá dentro do templo elas vão encontrar Deus, porque nós encontramos Deus lá dentro também. Então, se você é líder, se você é pai, se você é mãe, se você é tio, você precisa buscar as suas próprias experiências e contar para elas, tintim por tintim, cada experiência, cada sentimento, para que elas possam querer fazer parte disso também. As crianças
entendem exatamente quando nós falamos sobre o nosso encontro com Deus dentro do templo. Porque elas não precisam do templo para se encontrar com Deus, mas elas vão precisar quando elas chegarem à idade da adolescência, por exemplo, que elas vão ter tantas dúvidas e elas não vão sentir Deus tão perto delas quanto elas sentiam quando eram crianças. Quando chegar na época em que elas vão duvidar, que elas possam saber e ter a certeza de que, apesar de todas as dúvidas que elas possam ter, Deus está dentro do templo e elas podem conversar com Ele lá. E elas podem fazer convênios pessoais com Ele lá dentro do templo. E isso vai resolver todos os problemas que elas possam ter na vida adulta. Eu sei que Deus vive, não tenho dúvida disso. Sei que Jesus Cristo vive. Sei que Ele pagou pelos meus pecados e sei que Ele vive dentro do templo. O templo é a casa do Senhor. É uma casa sagrada, é uma casa de ensino, é uma casa de serviço, é uma casa de revelação. Lá é onde eu busco todas as minhas respostas. E nunca eu busquei e não encontrei. Em nome de Jesus Cristo. Amém.